Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje eu estou aqui para falar como você pode ganhar na Mega Sena utilizando a lei da atração. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então, vamos lá iniciar esse tema. Muita gente tem esse desejo de ganhar na loteria e manifestar milhões de reais na sua vida. Gente, eu quero falar, antes de começar a falar sobre isso, eu quero colocar alguns pontos aqui. Lembrando que eu tô colocando aqui um pouco da minha opinião, do que eu acredito, e nós temos diferentes pontos de vista. Então, se você não concordar com alguma coisa, tudo bem, não tem problema, segue o baile. Mas se você achar que isso é válido, vamos lá, vamos, tamo junto. Mas eu queria falar uma coisa para vocês antes de iniciar a falar como você pode usar a lei da atração. Eu não estou incentivando ninguém a apostas, apostar em jogos, em ter sempre colocar um dinheiro ali, principalmente quando você está numa fase assim, determinadas vibrações, não faça isso, tá? Então, eu não estou incentivando, principalmente para quem já tem um certo vício, já tem um certo assim como eu posso dizer, já se prejudica utilizando apostas. Mas eu vou falar isso como um exemplo de como você pode utilizar esse processo em várias áreas da sua vida. Não somente para uma aposta, mas você pode utilizar para qualquer área, para qualquer coisa. Outro ponto muito importante também, se você tem vício em jogos, como eu disse, eu não estou incentivando, mas se você tem vício em jogos, muito provavelmente, mesmo que você deixe esse vício, você vai se viciar em alguma coisa. Nós, infelizmente, somos viciados em várias coisas. Então, às vezes, você fala assim, ai, mas eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa grata. É um certo, vamos dizer assim, vício. Mas é um vício bom. É um vício que te traz benefício. Na verdade, todo vício te traz um benefício. Seja um prazer imediato, seja uma sensação. Então, todo vício, ele te traz um benefício, porque se ele não te trouxesse, você não estaria nele. Então, não, como eu estou frisando muito, a gente tem que ter autorresponsabilidade, saber o que a gente faz na nossa vida e não incentivo apostas. Cada um tem a sua consciência, cada um sabe o que faz. E se não sabe, por favor, procure ajuda. Isso é coisa de vício, é muito sério. Muitas pessoas acabam com as suas vidas por causa disso. Mas vamos iniciar aqui falando sobre a questão de apostar na Mega Sena. E sei que isso é um sonho de muitos brasileiros, por mais que alguns falam assim, imagina, mas já pensou você ganhar milhões na Mega Sena? O que você faria com esse dinheiro? Já aí é o que começa, o que você faria com esse dinheiro. Uma movimentação tão grande assim, um dinheiro tão grande assim, o que acontece? Dinheiro, ele é uma troca de energia. O dinheiro, ele é só um meio em que as pessoas usam para trocar energia, serviço, matéria-prima. Então, quando você tem uma grande quantidade de dinheiro assim, geralmente é porque a pessoa investiu uma grande quantidade de energia. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou só pagar um valor aqui de R$ 6, acho que tá o valor da Mega Sena, e eu vou ganhar milhões. Mas você tem que perceber, na verdade, por que você quer atrair esses milhões? Para quê? Porque eu quero viver uma vida boa, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. É muito provável que você possa até conseguir realmente atrair um prêmio milionário, mas você não consiga sustentar. Por que que muitas pessoas ganham prêmios milionários? A gente tem aí o BBB, não assisto, nem gosto, mas eu sei que a maioria dos participantes do BBB que ganharam voltaram ao seu estado inicial. Por quê? Quando você, como eu disse, a gente tem uma troca de energia.
Só que quando a pessoa ela não consegue sustentar essa troca, esse dinheiro, ele não vai ficar. O dinheiro ele vai para a mão de quem consegue administrar ele bem e saber exatamente o que fazer com ele. Não, claro que às vezes a gente perde com algumas coisas, mas enfim, esse não é o assunto hoje. Mas justamente porque essa pessoa ela consegue sustentar. Por que que a gente frisa tanto, principalmente quando você fala em lei da atração, a gente frisa tanto, coloca tanta importância na mentalidade, que você precisa ter uma mentalidade de uma pessoa milionária para sustentar os milhões na sua conta. Porque senão você simplesmente vai queimar esse dinheiro. Ou você simplesmente você fala assim, ah, mas eu não vou gastar com besteira. Mas talvez você faça alguns investimentos que não te dê aquele retorno que você quis, te deu aquele retorno que você achou que daria. Às vezes alguém fala assim, ah, não, vamos fazer um negócio aqui, mas esse negócio não vai para frente, porque justamente não é só mentalidade, a gente tá falando, tô falando da mentalidade porque tem muito material sobre isso, mas é a sua energia. A sua energia não sustenta os milhões. Então, é como você ir na academia. No primeiro dia, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pezinho de 2. Vamos supor, você vai fazer um exercício de braços, você vai pegar um exercício, um halter de 2 quilos. E aquele peso, o que que acontece? No seu primeiro dia, você vai falar assim: nossa, tá até que leve, mas aí, como você não tá acostumado a fazer esse tipo de exercício, provavelmente no outro dia você vai sentir uma dor, mesmo que seja uma dor bem leve, mas você vai sentir. Aí, vamos supor, você vai passando com o tempo, você vai aumentando os quilos, e aí você vai sustentando mais esse exercício. E quanto mais você faz isso, você percebe que mais forte você vai ficando. É a mesma coisa com dinheiro. É a mesma coisa com qualquer outra área da sua vida. Por exemplo, você quer ter um cargo de chefe na sua empresa. Você sustenta essa postura de chefe? Você sustenta, você consegue administrar, olhar os interesses da empresa, olhar os interesses dos funcionários, manter isso em equilíbrio, verificar a questão da necessidade, do que precisa, da administração, das estratégias, alguns cargos exigem alguma estratégia. Você sabe tecnicamente aquilo que você vai desempenhar? Porque se você não souber, o que, que vai acontecer? Você não vai sustentar. Ah, Aline, mas tem muita gente aí que tá fazendo muita besteira, que tá num cargo assim, assim, assado. Ok, de alguma forma essa pessoa tá sustentando. Mesmo que não seja técnico, alguma coisa, ela tá sustentando naquela energia. Ah, mas aquela pessoa tem lábia. Ela tá sustentando na lábia. Só que você concorda comigo que se essa lábia acabar, acabou a pessoa, acabou aquele cargo, ela não consegue mais sustentar esse cargo? Agora, vamos supor, o seu corpo. Você tanto tem até alguns livros que fala mente magra, não é nem corpo magro, mas mente magra. Se você fala, eu vou emagrecer, você até consegue emagrecer. E quando você chega no seu objetivo, se a sua mente não está voltada para manter, para sustentar aquele peso, aquele estilo de vida, aquela alimentação, aqueles exercícios, você vai voltar para a estaca zero. Então, o que que acontece? Para você entender, primeiro, se eu consigo sustentar algo, você tem que. O que eu faria com todo esse dinheiro? Tem uma história de uma americana que ela ganhou na loteria, ela manifestou exatamente o valor que ela queria, não me recordo agora o nome dela, mas ela manifestou, foi uma história muito famosa, o pessoal fez muitas entrevistas com ela na época, fazem anos isso. Mas sabe o que ela fez? Ela falou: eu quero manifestar o valor X. E ela levou, se eu não me engano, foram uns 4 meses para conseguir manifestar esse valor. E antes dela manifestar, ela sabia exatamente o que ela ia fazer com o prêmio. Ela sabia quais das instituições ela ia doar, porque ela ia doar uma parte do prêmio. Ela sabia o que ela ia comprar. Ela já tinha ido ver tudo o que ela ia comprar, documentação, tudo. Ou seja, nesse movimento que ela fez, ela já estava agindo como se ela tivesse o prêmio. Ela já estava sustentando os milhões que ela ia manifestar.
Por isso que muita gente fala assim, gente, você não tem que imaginar o tanto de coisa, o que você, eu preciso, por exemplo, eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa. Não, dinheiro é um meio. De que maneira eu posso fazer tal coisa que eu quero fazer hoje para que aquele sonho venha? Eu tô falando disso porque às vezes você fala assim, meu sonho é ganhar na loteria porque eu quero fazer isso, isso e isso. Mas o seu sonho real não é ganhar na loteria, é fazer o isso, isso e isso. Tem gente que fala assim, ah, eu quero ganhar na loteria para poder abrir um negócio. Um negócio, não sei, tô inventando, uma cafeteria. Tá, então você não quer o prêmio, você quer a cafeteria, você quer o seu negócio da cafeteria. Ai, Aline, isso não é possível, eu precisaria de um investidor. Ok, e se você achasse um investidor? Tudo é possível. E se você, antes de, tipo assim, não achei investidor ainda, mas como seria minha cafeteria? Quais os pontos eu gostaria de atender? Seria uma rede? Seria uma só? Seria de alto padrão, médio padrão? Quais os pratos? Quais os cardápios? E em que localidade? Em que localidade eu queria atender? Quais os preços? Eu faria entrega? Eu não faria? Você está com o plano da sua cafeteria pronto? Entende que se você coloca tudo isso, fala assim, nossa, é verdade. Você não precisa saber o como a sua cafeteria vai ser realizada. Talvez possa ser que seja um prêmio da loteria, mas talvez alguém veja o seu plano e fale, cara, eu gostei, vou investir. Nossa, eu não tenho todo o dinheiro, mas será que talvez o fulano ali e outro fulano a gente podia criar uma sociedade? Ai, será que? Entende que esse será que esses caminhos não é você quem determina? Só porque você não tá vendo uma coisa, não quer dizer que ela não exista. Isso também é para a questão da loteria, tá? Eu tô falando isso porque muitas pessoas desprezam essa questão, esse caminho da loteria, tá? Algumas pessoas que eu falo assim de, ah, porque você tem que se esforçar. Quem disse? Quem disse? Você precisa sim sustentar. Você precisa sustentar. Agora, se esforçar, será que preciso mesmo? Eu hoje eu falo assim que as minhas manifestações que eu tive esforço no sentido de, poxa, que saco, eu não queria estar fazendo isso aqui. Poxa, nossa, ai, sabe aquela coisa pesada? Essas manifestações foi as que eu menos gostei, para falar a verdade. Eu tive manifestações que eu lembro que eu me esforcei, mas no sentido de eu vou fazer isso aqui, eu sei que é cansativo, eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu tô curtindo o processo. Essas são as melhores manifestações. E aí é onde você vê que também você está sendo inspirada nesse caminho. Porque quando você é inspirada, o passo vem, você age, você fala, nossa, é isso mesmo, nossa, nossa, o negócio tá indo, tá fluindo, tá gostoso, o negócio tá bom. Você chega na manifestação, nossa, melhor ainda, porque o processo já foi gostoso. Então, que tipo de coisa você precisa sustentar na sua vida para manter a manifestação, para ela não sair? Por isso que eu até falei no último vídeo sobre a rotina mestre, que eu falei, a gente tem que se tornar a pessoa. No caso, a gente estava falando das pessoas que sustentam milhões. Que tipo de pensamento, de comportamento, de rotina essas pessoas têm? O que que elas fazem? Como elas cuidam de si? Como é que elas cuidam das coisas ao redor dela? Como é que são as relações delas? Como é que é a mente dela? É uma mente confusa ou é uma mente clara? É uma mente estratégica ou uma mente que só procrastina? Entende? São nesses hábitos, são nesses comportamentos, nesses pensamentos, sentimentos que aí vai formar a sua vibração, é que você tem que focar. Você já está se preparando para sustentar aquele seu sonho, qualquer sonho que seja, qualquer coisa que seja loteria, seja um cargo novo, seja uma casa nova, seja o que for, o que você imaginar. Você está se preparando para sustentar isso que você quer? Eu espero que você tenha entendido o que eu quero passar aqui nesse vídeo. E não se esqueça de deixar seu like. Se gostou dessa mensagem, compartilha.
e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa sustentação desses seus desejos. Um beijo e até o próximo vídeo.